Oi, pessoal. Nesse episódio do Direto ao Ponto, a gente vai falar um pouquinho do que bastante gente me pediu, que é a parte de repactuação, tá? A repactuação é uma espécie de reajuste e ela é devida após o interregno de um ano da proposta ou do orçamento a que a proposta se refere. No caso, a gente está falando hoje de contratos com cessão de mão de obra. E o orçamento a que a proposta se refere é a data da convenção coletiva. Então, eu vou mexer aqui com um processo de limpeza, tá? E a convenção coletiva de limpeza, via de regra, altera todo janeiro. Todo começo de ano, eles soltam uma nova convenção coletiva que vai alterar algumas questões. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente precisa pegar a planilha de custo, pensando aqui, neste caso que eu estou fazendo a primeira prorrogação, né? A primeira repactuação. Então, eu vou pegar a planilha de custo vigente hoje, que é aquela, normalmente, via de regra, que foi aprovada na licitação, certo? Então, esta é a minha planilha de custo da licitação. E agora eu vou começar a fazer a primeira repactuação. Para isso, eu vou clicar aqui na abinha da planilha, com o botão direito, vou em Move or Copy, mover ou copiar a planilha. Eu vou criar uma cópia após essa planilha aqui e vou dar um OK, certo? Ele vai gerar uma outra planilha que é essa aqui, ó. No meu caso, eu já tinha feito isso e renomeei essa planilha como Planilha Primeira Repactuação 2020, tá? Então, a gente vai trabalhar, eu vou apagar essa aqui, porque eu já tinha feito esse procedimento, fiz agora só para mostrar para vocês. Então, esse foi o que a empresa apresentou e ganhou na licitação. E aí eu criei uma nova planilha para a gente trabalhar a repactuação dentro do mesmo arquivo. O que a gente costuma mexer em repactuação? Só as coisas que estão marcadas em convenção coletiva, tá? Então, o salário normativo, a convenção coletiva altera, auxílio, refeição e alimentação e assistência médica e familiar. Via de regra, é só isso que trata a repactuação, tá? Na repactuação, quando já tiver passado um ano, em alguns casos a gente faz a repactuação junto com a prorrogação. Nesses casos, vocês têm que se lembrar de fazer a redução ou exclusão dos módulos de provisão daqueles itens não renováveis. Se vocês quiserem ver sobre isso, tem um vídeo já, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês olharem. E tem que lembrar também de adequar a multa do FGTS e contribuição social, que era 40% mais 50% e agora é só 40%, certo? Saiu uma MP aí tirando esses 10%. Se vocês tiverem dúvida também, tem um outro vídeo que trata sobre isso, é só clicar aqui embaixo que tem no link para vocês. Bom, como é que a gente faz essa análise? A gente vai para a Convenção Coletiva de Trabalho atualizada. Bom, a gente está trabalhando aqui com a Convenção Coletiva de Limpeza, Trabalhadores de Asseio e Conservação, e ele explica aqui, ó, que a vigência da presente convenção coletiva é de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ainda que eu faça a repactuação só em julho ou em outubro, a empresa vai ter direito a receber essa diferença de valor desde lá de trás, desde 1º de janeiro, tá bom? É bom entender também que tem muitos contratos que são centralizados e eles acabam abarcando mais de uma cidade. Nesses casos, vocês vão ter mais de um ISS, e aí vocês vão ter que fazer essa alteração para cada uma das planilhas, e pode ser que tenha mais de uma convenção coletiva, então vocês vão ter que analisar convenção por convenção quando for o caso, tá? Aqui ele já me avisa, ó, o salário normativo para a categoria a partir de 1/1, o salário base é R$ 1.128,50. Bom, vamos ver que normalmente tem uma tabela aqui. Tá aqui a tabela. Eu tô falando de limpeza e servente de limpeza, então é esse valor mesmo, R$ 1.128,51. Eu vou voltar lá na minha planilha de repactuação e aqui em cima eu vou anotar o número que eles tinham falado ali, ó, 11.2851. 11.28,51 e aqui é a mesma coisa, 11.28,51. Certo?
esse salário, ele não está puxando daqui. Salário base 40 horas, ele está puxando da planilha de resumo. Vamos olhar lá a planilha de resumo. A linha de 34. Nesse caso, ó, vamos lá. Aqui ele avisa, ele informa aqui que este salário é para 220 horas mensais de trabalho, certo? Então eu tenho que pegar esse 11,28,50, colocar aqui na planilha. Eu vou ter o valor da hora trabalhada, certo? E aqui ele vai me dar o valor para jornada de 40 horas semanais. Não é 1.128,50, é 1.026, neste caso específico dessa convenção coletiva, certo? Então tem que ficar atento a isso. Qual o período trabalhado que se refere àquela remuneração? Alterei aqui, ele já jogou para cá o valor atualizado. Nesse caso aqui a gente tem já 2 percentuais de insalubridade diferentes, por isso que a gente tem as duas colunas, certo? Todo o resto vai incidir sobre isso, perfeito? Vamos continuar lá na convenção coletiva. Aqui ele vai falar dos reajustes, salário normativo foi o que a gente viu. Pagamento de salário, ele vai só ter 90% da convenção coletiva é só informativa. O que o funcionário tem direito, o que a empresa tem dever, e assim vai, conforme eles vão determinando aqui. Tá? O que a gente tem que se ater é naquilo que gera obrigação para o Instituto. Nesse caso, por exemplo, o salário do substituto, a gente tem uma provisão lá para casos de faltas e licenças, então a gente não vai mexer com nada disso. Tá? A gente vai mexer. Bom, 13º já está qualificado na planilha. A parte de função gratificada, nesse caso, não tem, mas se tiver, é para aqueles que têm 10 ou mais anos, ou se deixar de exercer, enfim, não é o nosso caso, via de regra, os nossos contratos têm 5 anos, né, no máximo. A gente não trabalha com hora extra, o adicional de salubridade foi o que está lá naquela planilha, então grau médio 20%, grau máximo 40%. Neste caso, tá? Por exemplo, no caso de São Paulo, não são todas as localidades que exigem o grau máximo de insalubridade para a parte, a aplicação da insalubridade para a parte que exerce trabalho na higienização sanitária, que é o caso aqui, ó, tá? Aqui em São Paulo, alguns lugares ainda entendem que a forma habitual é aquela pessoa que está 100% trabalhando nas instalações sanitárias. No nosso caso, via de regra, o servente ele está em todo o prédio, né? Ele não está especificamente no sanitário. Então não é de forma habitual, não é de forma permanente, tá? Quer dizer, nesse caso é habitual, mas não é permanente. A Convenção Coletiva de São Paulo, até o ano passado, falava de forma permanente, tá? Bom, auxílio alimentação, mudou o valor. Então, a partir de 1º de janeiro, o valor não pode ser inferior a R$ 17,41. Vamos lá em auxílio alimentação, era R$ 16,73, agora é R$ 17,41. Eu vou alterar aqui, ele já altera na lateral, certo? Eu estou falando de uma planilha de custo que já está preenchida, tá, pessoal? Num outro mais para frente, a gente vai falar de como preencher a planilha de custo efetivamente. Assistência médica e familiar seria o próximo, né? Auxílio lanche. Empregados a partir de janeiro, que comprou a jornada de até 6 horas. No nosso caso, não são 6 horas por dia, então o auxílio lanche não entra. Vale transporte. No Vale Transporte, pessoal, se a empresa comprovar que houve variação do Vale Transporte e comprovar por que ela tinha indicado um valor lá atrás, a gente altera também. Então, por exemplo, se no auxílio transporte, no ano passado, o valor da passagem era R$ 3,90 e agora o valor da passagem, por exemplo, é R$ 4,10, a gente vai alterar para R$ 4,10. Mas a empresa tem que pedir, certo? Aliás, essa é uma regra muito importante para a repactuação. Diferente do reajuste, a repactuação tem que ser solicitada pela empresa. E a empresa tem até a próxima prorrogação do contrato para solicitar.
Se ela não solicitar, ela perde o direito, tá bom? No reajuste, em casos de contrato sem cessão de mão de obra, o reajuste ele é obrigatório. Passou 12 meses da data do orçamento ou da proposta, eu tenho que reajustar, tá? Então, no caso do transporte, a empresa vai ter que comprovar que houve variação, comprovando e ela solicitando, você altera aqui também, tá bom? O próximo item vai ser plano de benefício social. Plano de benefício social passou a 15,62, certo? Aqui na cláusula fala, para efetiva viabilidade financeira deste plano e com o expresso consentimento das entidades, as empresas recolherão, a título de contribuição social, até o dia 10 de cada mês, o valor de R$ 15,62 por trabalhador, exclusivamente por meio de boleto, trará. Então, é uma obrigação da empresa com o trabalhador e que é bancada exclusivamente pela empresa. Então, esse valor é custo da empresa, eu tenho que dar para ela, 15,62. Então, ele aumentou aqui para 15,62. Certo? O restante aqui da convenção coletiva, pessoal, eu não vou ler tudo com vocês, não. Se vocês forem ler, vocês vão ver que são direitos e deveres que não impactam na planilha de custo, tá bom? O que a gente vai fazer agora? A gente vai chegar aqui no valor do posto, valor por empregado, certo? Lembrando, pessoal, aqui eu fiz para um ISS só. Teoricamente, se tiver mais de um ISS, você vai ter várias planilhas e você vai ter que fazer alteração planilha por planilha, tá? Qual que é a ideia? Nós estamos, neste momento, em maio. Então, teoricamente, a empresa, deste caso, já arcou com janeiro, fevereiro, março e abril, com as obrigações dela nesse valor, só que a gente pagou o valor anterior, certo? Então, a gente costuma fazer uma tabelinha aqui, ó. Valor 2019. Tipo, vou fazer assim, ó, tipo de posto. Valor 2019, valor 2020. Né? Eu tenho dois tipos de postos, então é servente 20% de insalubridade e servente 40% de insalubridade. De 2020, eu dou um igual aqui, seleciono essa, dou um igual e seleciono essa. 2019, eu vou selecionar a célula, dar um igual, voltar lá na planilha inicial, vou selecionar a célula e dar Enter, e no de baixo é a mesma coisa, 40%, eu vou lá, seleciono de cá e dou Enter, certo? Então, aqui eu tenho a relação 2019-2020, e agora eu vou ter a diferença de posto por mês. Então, vai ser essa coluna menos essa coluna. (2019, 2020). Por que que deu menor? 2020 menos 2019. Curiosamente, pessoal, o valor deu mais baixo, vocês viram? Não sei se ele deixou de somar alguma coisa. Coisas de planilha de custo, pessoal. A gente tem que sempre conferir, por isso que essa tabelinha é importante, tá? Vamos ver aqui, servente 20%, 3, 2, 3, 4, 3, 4. 3, 2, 13. Tá puxando alguma coisa de algum outro lugar? Tô conferindo os valores aqui das linhas, pessoal, para tentar entender o que que mudou. Ah, sabe o que foi que mudou? Nesse caso aqui, ó, eu já retirei o módulo para rescisão e a multa do FGTS, porque eu considerei neste caso que eu já fiz a prorrogação, que já deu um ano, tá? Se não tiver dado um ano, vamos lá, deixa eu pegar aqui só para a gente fazer certinho, tá? Vou copiar isso aqui, não deu um ano ainda do contrato, então eu não vou mexer nessa parte.
certo? Eu vou mexer só necessariamente aqui na multa do FGTS, porque tem uma legislação que baixou isso aqui para 40%. Na verdade, ele tirou a multa dos 10%, certo? Vamos lá embaixo agora. Agora sim, a diferença para o posto ficou positiva. Vocês entenderam, então, por que estava dando valor negativo aqui? Porque nesse caso eu já estava tirando os custos não renováveis, tá? Vou partir do princípio que não deu 12 meses ainda, neste caso, e eu estou só fazendo a repactuação mantendo os custos não renováveis. Então, eu tenho essa diferença aqui por mês, supondo que eu tenha 10 postos com servente de 20% e 5 postos. Então, aqui, quantidade de postos. E 5 postos com 40%, eu vou fazer aqui, então, agora o valor total. Então, por mês, é 18 e 23, no caso de insalubridade é 20%. Só que eu tenho 10 postos. Então, por mês, valor total mensal. Esse é o valor que eu tenho que pegar, né, que eu estou devendo para a empresa para esses 10 postos por mês. E este é o valor, então, 5 vezes 32, que eu estou devendo para o outro tipo de posto. Então, mensalmente, eu devo para ela 345. Se a gente vir que já passou janeiro, fevereiro, março e abril, e eu vou conseguir finalizar todo esse procedimento agora no início de maio, eu estou devendo 4 meses para a empresa. Isso quer dizer que a empresa vai ter direito a receber R$ 1.380 retroativo, tá? Então, isso aqui é referente aos meses de janeiro a abril. E isso aqui é o que eu teria que pagar para ela de retroativo. A partir de agora, daqui para frente, o valor pago a ela vai ser baseado nisso aqui. Então, o valor mensal do contrato atualizado, valor mensal do contrato atualizado, vai ser, vou abrir parênteses aqui, ó. Esse aqui, que é do posto de 20%, vezes a quantidade de postos que eu tenho de 10%, mais o de 40%, vezes a quantidade de postos dele. Isso quer dizer que o meu valor mensal, neste caso hipotético, é de R$ 50.855,90, tá? E aí, no próximo mês, a empresa faria uma nota de retroativo de 1.380, mais o valor mensal do contrato atualizado, a partir de agora, de R$ 50.855,90, tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Espero que tenha ajudado um pouco. Mais para frente a gente vai fazer alguns vídeos sobre montar a planilha de formação de preços, tá? Para ver se eu consigo ajudar um pouquinho vocês nisso também. Se tiverem dúvida, pode deixar aqui no comentário. Curte aí o vídeo, se inscreve no canal e dê sugestões, tá bom? Obrigada e até a próxima!